Falar ilimitado e usar a sua internet no exterior como você usa no Brasil, isso é novo. Navegue com a internet do seu plano no exterior sem preocupações. Receba ligações de qualquer parte do mundo, ligue para o Brasil e para os telefones do país em que estiver visitando. Isso é Passaporte Américas, que só clientes Claro têm. Procure o Espaço Claro mais perto de você, seja na Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco, ainda falando sobre intolerância e alergia alimentar. E agora a gente vai saber da Railane como que a gente pode se virar nesses períodos de férias, vem feriado por aí, e aí conseguir ainda manter uma alimentação saudável, mesmo mantendo essas restrições. Então, para as crianças que têm alergia, geralmente os pais pesquisam muito sobre o determinado alimento que causa alergia na criança. Então, os pais, eles já sabem e eles precisam procurar mesmo essa informação. Eu sempre costumo dizer para eles, quando eles vão no consultório, eu explico o seguinte, que eles precisam saber qual é a principal causa da alergia e quais os nomes dos derivados dessa causa. Por exemplo, o glúten. A gente tem o centeio, a cevada, a aveia e a farinha de trigo, que é o trigo, né? Não é só a farinha de trigo, é o trigo em si. E a indústria alimentícia usa o glúten para poder usar como artifício na hora da produção. Então, assim, a gente não imagina que um derivado de leite, por exemplo, o iogurte, vai conter glúten. Você Sim. pensa assim, como assim vai conter glúten? Mas às vezes tem, porque o glúten, ele dá uma consistência mais gelatinosa. E a gente tem duas substâncias, que são dois aminoácidos que se unem, e aí forma o glúten, na verdade, e aí isso causa alergia nas crianças. Então os pais precisam ficar atentos ao que causa o glúten, onde tem esse glúten, e começar a procurar nos rótulos quais são as opções. Quando eu vou à procura de um profissional, um nutricionista que entende do assunto, ele vai me dizer todos os alimentos que não contém. Então assim vai ficar mais fácil para ele. Aí se eu tenho, meu filho, ele tem a intolerância ao leite de vaca. Então intolerância a gente já falou, não é alergia. Então, assim, todos os derivados de leite devem ser evitados. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado, que as pessoas confundem. Eu tenho intolerância à lactose ou tenho indigestibilidade ao leite, né? Porque o próprio leite, dependendo da quantidade de gordura, ele também causa essa má digestão. Então, se eu não estou acostumado, estou fazendo uma dieta, fico muito tempo sem consumir derivado de leite, quando eu consumo, aí aumento a produção de gases e dá uma determinada diarreia. Então, as pessoas precisam só separar isso e entender muito bem qual é o tipo de alergia que aquela pessoa tem. E não ficar restrito. Então, assim, se eu tenho alergia ao glúten, eu não posso comer quase nada que tem produção. Eu tenho que olhar especificamente quais são os alimentos que contêm e não contêm glúten. E não confiar nos rótulos sem olhar no ingrediente. Porque talvez eu pego o ingrediente lá, não contém glúten. Mas aí quando eu vou lá no rótulo, aí eu Aquelas tenho... informações aí eu lá. tenho trigo fortificado. Então é importante eu entender essas informações para eu escolher bem o alimento. Então, quando vem lá trigo fortificado, ainda assim é trigo. É trigo. Então, assim, é importante. É trigo, centeio, cevada. As pessoas confundem, até para os adultos mesmo que têm intolerância ao glúten. Eles retiram todo o glúten, mas tomam cerveja. E a cerveja tem cevada. Então, tem glúten. É bem importante isso. Olha aí, pessoal. Os amigos da dieta aí que não estão tão ligados. Então, nesse caso, né? Então, acaba consumindo. E muitas vezes quem toma cerveja nunca toma aquele copinho só, né? Então, acaba consumindo uma quantidade bem maior de glúten. E aí a pessoa precisa entender. Então, assim, o tipo de alergia são vários. Então, eu tenho que entender quais são, o que me causa alergia. Tem crianças que vai mudando ao longo do tempo. Aí, uma coisa muito importante, uma dica importante, porque isso é pessoal. Não adianta eu falar isso para todo mundo, né? Quando o meu paciente... ele chega no consultório, o que eu faço com ele? Primeiro eu vou ver o alimento que ele tem alergia. Então, aquele alimento, se ele tem alergia, eu vou ver o composto alérgico que causa a reação alérgica nele. Desse composto, eu vou buscar todos os alimentos que têm este composto e vou orientar meu paciente a não consumi-lo. Mas não adianta só orientar meu paciente a não consumir. Eu tenho que dar para ele os outros alimentos que ele vai substituir.
Aí outro ponto importante. Geralmente, as pessoas que... Vou dar um exemplo do paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca. Aí eu tenho uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, aí a mãe acha, não, meu filho precisa de leite. Então ela procura outros leites, que na verdade não são leites, que o leite só vem do mamífero. Entendi. Então aquele leite de soja, leite de arroz, leite de amêndoa, não é leite? É extrato. Então a composição nutricional daquele extrato é completamente diferente da composição nutricional do leite, que é do mamífero. Então assim, o leite de vaca ele é muito mais rico do que aquele extrato de soja. Eu posso usar como substituto? Posso sim, não vai ter problema eu usar. Mas eu tenho que entender que talvez aquele alimento não tenha todos os integrantes nutricionais que o meu paciente precisa. Entendeu? Entendi. Então, o que a nutricionista vai fazer? Ela vai ver o gasto energético da criança, que é o principal. Então, primeiro eu tenho que atender o valor energético daquela criança. O quanto que ela precisa para viver, para crescer, para se desenvolver. Depois, eu vou pegar os grupos de alimento que têm os nutrientes necessários. Ou senão, eu dou uma caloria vazia. Eu dou energia e não dou nutriente. Então, os pais precisam ficar atentos a isso. Então, não existe um alimento igual ao outro. Eu não troco maçã por pera. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Então, na hora da gente montar o plano alimentar, por que é bom você procurar um profissional que vai te conhecer, que ele vai identificar quando você vai para um determinado local, o que você pode substituir. Então, talvez eu vou usar o extrato de amêndoa, que é vulgarmente o leite de amêndoa, mas eu vou usar com outro tipo de alimento que eu vou enriquecer. E não precisa ser só naquela hora. Ao longo do dia, eu vou dar aquele mineral ou aquela vitamina que não contém no extrato de amêndoa. E uma coisa importante, você fala ainda dos rótulos, né? Porque uma coisa vai substituindo e muitos pais que não têm filhos alérgicos, ou então para eles mesmos que estão fazendo dieta, acabam eliminando, em tese, né? O máximo que possível. Glúten e principalmente a lactose, né? Uhum. Então, muitos rótulos tem lá assim, 0 lactose. E na hora que você vai olhar na informação nutricional, é enriquecido com lactase. Mas a lactase é a enzima que digere a lactose. Então, não tem como tirar a lactose. Então, o que ele faz? Ele coloca a enzima, porque você não tem, aí vai digerir a lactose. Então, isso aí, todo alimento que não contém lactose, tem a lactase justamente por isso. Agora, outra coisa muito importante, a pessoa que tem intolerância, ela tem que evitar sim, mas ela tem que retornar, porque as enzimas, elas são necessárias e elas são estimuladas no meu corpo. Se eu não estimulo, elas não vão ser produzidas. Então, eu tenho que entender muito bem o meu corpo, tenho que fazer os exames, tenho que procurar um profissional para saber se realmente eu tenho essa intolerância. Porque se eu tirar por mim, eu tiro a lactose da minha vida. Eu vou me tornar uma intolerante, porque eu não vou conseguir digerir, eu não estimulo. Então, quando eu consumir, vai causar todas as reações. A mesma coisa com glúten, né? E o glúten é um problema mais sério que a gente está tendo na população. Existem vários estudos que demonstram que nunca se teve tantas pessoas alérgicas e com intolerância como nós temos. Porque a indústria está usando esses artifícios de usar o glúten em outros alimentos para poder fazer com que o alimento cada vez fique mais fofinho, mais resistente e dure mais nas prateleiras. Gente, mas isso é muito complicado. E os pais, principalmente, né? Quando eu falo os pais, eu tô falando por mim também, né? Uhum. A gente que também faz dieta, tenta manter uma alimentação mais saudável e acaba colocando isso na vida dos filhos também, fazendo com que os filhos tenham hábitos cada vez mais saudáveis. Eles podem eliminar esses alimentos do plano alimentar dos filhos, da vida dos filhos, por exemplo, as crianças intolerantes? Então, eu vou separar para você, para te explicar melhor. Por exemplo, eu tenho crianças que são alérgicas ao glúten, ou seja, tudo que contém glúten vão ter que ser retirados mesmo e substituídos e nunca mais consumir. Tem crianças que revertem essa alergia, talvez não é uma alergia, foi uma intolerância que causou uma determinada reação alérgica, mas aí ao longo da vida ela consegue consumir novamente aquele determinado alimento, mas são casos muito específicos e com tratamentos mais avançados. Tem crianças não, que ficam alérgicas para o resto da vida. Então essa é o que geralmente acontece. Na intolerância, depende da fase da intolerância.
Então, se meu filho desenvolveu uma intolerância à lactose, eu vou retirar naquele momento, porque existe uma inflamação no processo digestivo, no trato gastrointestinal. Então, primeiro eu vou passar esse processo. Depois, gradativamente, eu vou retornando para poder ver se essa pessoa desenvolveu realmente a intolerância ou se ela vai conseguir consumir esse alimento novamente. E existem aquelas pessoas que têm erro inato do metabolismo, que é diferente da alergia. Então, ela nasce com uma deficiência metabólica. Ela não produz um determinado substrato que o corpo dela deveria produzir. A gente tem, por exemplo, a fenilcetonúria, né? Que é do composto da fenilalanina, que é um aminoácido. Aí o que acontece com essa criança? Ela nunca vai poder consumir nada que tem fenilalanina, mas ela precisa do produto após a fenilalanina para ela viver. Então ela vai precisar complementar isso com um suplemento que o organismo dela não precisa metabolizar. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que tratar ele da maneira com o corpo daquela pessoa. É bem individualizado, né? É bem individualizado. Então, assim, não é porque meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, ele vai ser igual ao seu filho que tem alergia à proteína do leite de vaca. Vai ter reações diferentes, cada criança vai ter um sintoma diferente do outro, mas é bom os pais ficarem bem atentos com relação a isso. Railane, mais uma vez, muito obrigada. E é sempre bom, principalmente trazer você aqui, por você ser mestra no assunto, porque a maioria dos pais, foi exatamente como você falou, acha que o problema acaba sendo igual de criança para criança, de indivíduo para indivíduo, e não é. Por isso, mais uma vez, a gente sempre está aqui, sempre está reforçando a ideia de que uma visita, uma ida, uma consulta a um profissional qualificado, sempre muito bem qualificado, é o que muitas vezes nos ajuda e sempre acaba salvando, às vezes, a vida dos nossos filhos, né? Os pais precisam ficar muito atentos a essa questão. Meu filho é alérgico, então eu tenho medo de tudo que pode causar uma alergia. E retira tudo. E talvez aquilo não vai ser a melhor opção para o filho. Ele vai acabar deixando de dar os nutrientes suficientes, pois essa criança pode ter um desenvolvimento retardado, ou pode ter um problema na escola, porque não tem todos os nutrientes necessários. Então é bem importante ele entender a patologia, entender o que o filho tem, o que ele pode, o que ele não pode consumir. E nunca esquecer de olhar os rótulos, que é extremamente importante, para poder, vou escolher um alimento para o meu filho, então eu vou lá no rótulo e olho os ingredientes. E outra coisa importante, no rótulo, o primeiro ingrediente é o que tem mais, e os últimos é o que tem menos. Então, sempre dá uma olhadinha para poder ficar bem atento a isso. Então, gente, olha só, sempre aí mais uma dica maravilhosa da Railane. E nesse bloco a gente está encerrando, mas tem mais Totalmente Mãe para vocês, não sai daí. Gente, escuta só. Sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem. Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país usando o 21 e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. E é isso aí, tá dentro? É só você escolher o Combo Multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que a Claro pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com.br/combomulti ou então procure o Espaço Claro mais perto de você, no centro de Campos ou no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo.